E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje, mais um quadro Você Sabia? Eu queria mostrar para vocês uma coisa que é importante, às vezes a gente pode confundir no nosso dia a dia, que é o efeito que está por trás aí da geração da energia elétrica através da energia solar, beleza? Às vezes a gente já viu essas células fotovoltaicas, aqueles grandes painéis e tudo mais, e existe um efeito que está por trás de tudo isso, que é o efeito fotovoltaico, tá? E o intuito desse vídeo aqui é mostrar assim rapidamente do que seria esse efeito fotovoltaico e ressaltar com vocês que a gente às vezes pode confundir esse efeito com outro efeito, que é o efeito fotoelétrico, beleza? Então, basicamente aqui eu quero apresentar qual que é a diferença. Então vai ser aqui, olha, efeito fotoelétrico versus o efeito fotovoltaico, beleza? Então vamos começar pelo efeito fotoelétrico, que a gente inclusive já viu aí nas nossas aulas, que foi basicamente o seguinte: esse foi um fenômeno que foi descoberto pelo Henrik Hertz, lá por volta da década de 1880 e alguma coisa, beleza? E quando esse cara aqui, né, que é o Henrik Hertz, ele estava estudando e estava lá fazendo a experimentação que comprovou a teoria do eletromagnetismo de Maxwell, colocando mais uma fotinha de Maxwell aqui, beleza? Em que ele provou a existência dessas ondas eletromagnéticas. Só que aconteceu algum fenômeno ali que ele desconhecia, tá? E que ele não conhecia, mas era o efeito fotoelétrico que ele já tinha ali visto, mas não sabia muito bem o que era. Então esse fenômeno foi estudado a partir daí, da década de 1880, e quem deu um ponto final para isso foi o Albert Einstein, tá? Então Albert Einstein, esse cara aqui, em 1905, com a resolução do efeito fotoelétrico a partir das ideias já utilizadas de Planck em 1900 com a radiação de corpo negro, beleza? Então, bem rapidinho mesmo, o que é o efeito fotoelétrico, tá? E o efeito fotoelétrico é o quê? O efeito fotoelétrico ele consiste da emissão, da ejeção de elétrons de metais. Então, por exemplo, a fotinha aqui, olha, os elétrons estão sendo ejetados dos metais a partir da incidência de uma luz. Então, eu estou incidindo uma luz ali, a radiação solar, por exemplo, e esses elétrons estão sendo arrancados. E acontecia esse fenômeno. Então, ele acontecia a partir de uma determinada frequência, então não era para todo o espectro da luz que acontecia isso, beleza? E ele estava relacionado com a energia que os fótons, né? Então, agora está considerando a luz como sendo composta de partículas, essas partículas seriam os fótons. Então, esses elétrons que estavam nessa camada, por exemplo, nesse metal, como mostrou a foto de novo, eles recebiam esses fótons e se tivesse energia suficiente, eles eram ejetados da placa. Senão, eles não eram, beleza? Então, assim, bem razoavelmente falando, isso que é o efeito fotoelétrico. Tranquilo? Mas e o efeito fotovoltaico? Tá? O que tem a ver e por que a gente pode confundir, às vezes, com o efeito fotoelétrico? Bem, basicamente, o princípio ele vem da mesma coisa. Ambos eles vão acontecer a partir da incidência de uma radiação. Beleza? E só que o efeito fotovoltaico vai acontecer mais em materiais semicondutores, tá? Como o silício. Então, quando eu incido a radiação solar sobre esses materiais semicondutores, os elétrons estão lá dentro, em vez de serem ejetados, como era o caso do efeito fotoelétrico, eles passavam de bandas de valência para bandas de condução. Tá, mas o que você está falando? O que é banda de valência? O que é banda de condução? Bom, em materiais, por exemplo, semicondutores, a gente tem uma banda dessa aqui, ó, uma banda de energia, por exemplo, em que de vermelho a gente tem a banda de valência, que é uma camada cheia de elétrons. A gente tem um pequeno gap, então uma pequena falha ali que a gente tem, que a gente não tem nada, né? E a gente tem ali uma banda de condução, que a gente não tem elétrons. Então, basicamente, quando a gente está incidindo radiação solar nesses materiais semicondutores, o que a gente está fazendo para gerar esse efeito fotovoltaico é que o elétron dessas bandas de valência vão vencer esse gap, então essa banda proibida, que eu não posso ter nada nessa banda, que a gente chama, e eles vão passar para a banda de condução, então formando ali uma corrente elétrica, uma tensão elétrica, beleza? Então, uma das diferenças é isso. Enquanto que no efeito fotoelétrico a gente tem a ejeção desses elétrons, no efeito fotovoltaico, o que vai acontecer é que esses elétrons vão passar das bandas de energia de valência para a banda de condução, beleza? A segunda diferença que a gente pode notar é que o efeito fotoelétrico ele não vai acontecer para todas as frequências, igual eu falei. Existe uma frequência
Existem frequências em que eu não consigo, não tenho energia suficiente para ejetar os elétrons desses materiais. Beleza? Ao contrário do efeito fotovoltaico, que vai acontecer em todas as frequências, inclusive da luz visível, que vai ser viável, né, utilizar a radiação solar, então a luz branca aí. Beleza? Ok. E outra curiosidade, você pode me perguntar assim, não vou entrar muito em detalhe, né, o que seria um semicondutor muito profundo, mas por que o silício, tá? O silício é um ótimo semicondutor, tá? Que é muito, muito utilizado nas indústrias de tecnologias. Inclusive, se você não sabe, isso aqui é uma foto do Vale do Silício, lá dos Estados Unidos. Não é um Vale do Silício, é uma região, um aglomerado de empresas que usam de tecnologia, como a Apple, o Google, a Intel e coisas do tipo, tá? Não é uma montanha fazendo mineração, beleza? São empresas de tecnologia que usa como semicondutor o silício. É extremamente importante, beleza? Tá, então eu já falei aí basicamente qual que era a diferença do efeito fotoelétrico e do efeito fotovoltaico, beleza? Só que é legal a gente fazer uma parte histórica também, tá? Inclusive, o efeito fotovoltaico foi descoberto antes do efeito fotoelétrico. Foi descoberto por esse cara aqui, que é o Edmund Becquerel, se eu não me engano, em 1839, lá na oficina do seu pai e tal, quando ele era muito jovem ainda, beleza? E esse estudo foi sendo, assim, levado adiante e hoje a gente usa isso em casas, indústrias, por exemplo, a NASA vai lançar foguete, a gente tem lá as estações com essas placas solares, beleza? É muito, muito útil, muito importante. Então, basicamente, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso. Muito obrigado e até mais.